E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O Jonas, ele tá pedindo pra perguntar o que você acha sobre a imitação que o Carioca faz de você. Você acha Eu legal? adoro. Tá bom o microfone assim nessa posição? Tá bom. Eu adoro. Quando ele começou a me imitar, eu não conhecia. Ele ainda estava na Rede TV, depois ele foi para a Band. E na Rede TV ele disse, eu vou imitar o Boris Casoy. Puta, eu fiquei apavorado. Falei, o que vem aí? Aí o pessoal da direção da Band, quando ele começou, achou que eu tinha me ofendido, correu o boato e saiu em coluna de fofoca de televisão que eu estava altamente chateado. Nada, eu adorei aquele Boris. E agora terminou. Outro dia eu fui lá no programa dele e ele fez uma surpresa para mim, ele deu uma saída, foi no banheiro e apareceu de Boris. Nossa, eu já fiz com ele, fiz os últimos programas, fui eu junto com ele, adoro aquele personagem, quer dizer, é uma caricatura minha, é bom saber, mas ele foi ótimo. Foi uma grande... Foi a juventude começou a me conhecer com aquilo. Eu não sabia que eu falava boa noite daquele jeito. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ainda quando eu vou passando num lugar, num shopping, por trás, passa alguém. Boa noite, boa noite, boa noite. Ainda falam isso. O Carioca marcou. Marco, e ele é um ótimo imitador, né? Nossa, um espetáculo. Porque é que nem uma caricatura, né? Ele exagera algumas coisas que torna engraçado, né? É uma caricatura. É um exagero, né? Muito bom. Quer fazer um xixizinho? Não, eu não faço mais xixi, é uma coisa muito antiga esse negócio de ir no Pra quê, banheiro. né? Eu não xixi, essas coisas. Isso, o homem do futuro, eu tomo essa bala de goma? Essas balas de goma russas e não preciso fazer xixi. Ô Boris, você passou algum episódio na época da ditadura pesado, assim, de censura? Olha, ou só aquele? Não, é o seguinte. Eu apoiei 64, eu era estudante, tinha 23 anos, apoiei 64. 64 foi o AI-5. Que eles chamavam, não, o AI-5 foi depois. 68, o AI-5 né? já era outra coisa. Tá. Foi quando caiu, derrubaram o João Goulart e instituíram um governo militar. Foi 64. Eu apoiei, eu achei que o país, e não me arrependo, achei que o país sofria uma ameaça de se transformar num país comunista. Eu não vou entrar em detalhes. Tinha esse risco mesmo? Era a visão que eu tinha. Com as informações que o estudante de 23 anos tinha. Depois tem uma vasta discussão sobre isso, mas eu acho que havia o perigo. Não vou entrar em detalhes para não encher o saco do pessoal. Não, então, mas pode dar alguns detalhes, assim, de grupos, né, que estavam fazendo... tinha guerrilha, sequestro... Já tinha guerrilha... Já tinha plano, já tinha gente em Cuba, o chefe do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, o chefão disse, já temos o governo, só falta o poder. O João Goulart era um presidente fraco, ele não era comunista nada, né? Ele era um milionário, um presidente cheio de cenário, problemas. Então, que perigava. Era um cenário como eu via. Então, eu era estudante. Aí me acusaram indevidamente de ser do comando de caça aos comunistas, ainda pesa essa acusação. O que é isso? É um CCC, né? Era o CCC, que era um grupo violento de ação anticomunista. Eu era contra o CCC. Violento? Violento. Nossa. Eu era contra o CCC, mas aí a revista O Cruzeiro, que existia na época, era a Veja da época. Sei. O Cruzeiro, eu fiz uma reportagem, me colocou lá, dentre outras pessoas que também não eram e dentre pessoas que eram. E por que eles fizeram isso? Porque quem forneceu as informações era uma briga universitária, briga de partido universitário, esquerda, direita, enfiaram várias pessoas. Houve 2 rapazes que foram colocados lá, como do CCC, que estavam treinando
para guerrilha em Cuba. Ué? O Arraes que salvou esses 2 rapazes. Porque eles Entendi. iam ser condenados à morte. É Ou mesmo? já tinham sido condenados à morte. Caramba, Então, que absurdo. são histórias. Até hoje pesa isso sobre mim. Eu não sou socialista, não sou de esquerda, acho que é uma doença infantil. Veja os países de esquerda onde ficaram. Eu tenho um lema que é liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de empreender. Sou contra a estatização. Sou contra as empresas estatais, acham que elas precisam ser privatizadas e olho para os países que foram socialistas e que abandonaram o socialismo, chutaram o socialismo a partir da União Soviética e veja quem são os países socialistas. Nicarágua, ou quase socialistas. Você vê a Alemanha. Vietnã, A Alemanha quando era dividida, né? Coreia do Norte, ditaduras implacáveis. Eu não sei como o jovem... Che Guevara era um monstro. Por favor, jovem, você que anda com essa camiseta do Che Guevara, leia quantas pessoas, né? ele... Homofóbico, Machista, quantas pessoas ele condenou. Quantas pessoas ele condenou à morte, sem julgamento. É um monstro. E as pessoas usam aquela fotografia. Ah, que lindo. É um revolucionário. Um monstro. Mas, por favor, não acredite em mim. Procure ler, procure os discursos dele, procure as ideias dele. Não vai atrás desse filme do Che Guevara, bonitinho, romantizado, de né? moto, na moto. Até porque é antes, né? Não conta Antes eu não sei nem se é verdade. Tem essa. Mas ele era um monstro. Instauraram lá uma ditadura, empobreceu Você sabe que Cuba, no tempo do Fulgêncio Batista, que também era um ditador terrível, que foi derrubado pelo Fidel, que não dizia ser comunista, apoiado pelos Estados Unidos. No tempo do Fulgêncio Batista, o PIB de Cuba era maior que da Espanha. Era maior que da Espanha, era um PIB alto, se bem que... E tinha muita mentira, que era um bordel e tudo isso. Eu estive lá alguns anos atrás, fiquei com o Fidel em Cuba. Conversei bastante com ele, andei no carro dele. Você conversou com o Fidel? Conversei, não. Eu fiquei mais horas com o Fidel que com a minha mãe. É sério? Claro. Nossa! Fui eu, o ministro de Relações Exteriores era o falecido Abreu Sodré. Ele convidou 4 jornalistas dos 4 principais jornais e eu fui. Fui lá, fiquei em Cuba. Fez uma entrevista ou foi só... Fiz entrevista também. E aí, qual é o papo dele, o discurso dele? Como que ele justificava? Ele é um homem, ele era um homem brilhante, inteligente, esperto, tinha as mãos muito bem tratadas e as unhas pintadas. E usava um salto que na minha juventude chamava de carrapeta. Para ficar mais alto? Ele já era alto e ele ficava muito... Ali uma figura imponente. Conversava comigo segurando nos meus botões. Nos seus ou no dele? Nos meus botões. Assim, aquela intimidade. Você conversa com uma pessoa... tipo... Não, é uma figura e falava coisa com coisa. É mesmo? Tinha um muro que era... a socialização dos meios de produção. Aí não tinha debate, mas ele falou coisas muito, muito interessantes. Não era burro, um cara não chega naquela posição sendo... Mas deixava você burro. ver as coisas ou era maquiado tudo lá? Não, eu fiquei livre para... Mas eu trabalhei muito. Ele me convidou para ver coisas. É porque eu fui para Havana, eu fui recente, assim... Cidade toda meio aos pedaços. É uma cidade, é um país... Parado no tempo, né? Parado no tempo, aqueles carros velhos, o pessoal pobre,
Esse pessoal que gosta do Che Guevara não acredita nisso. Vá para Cuba, vai ver como é Cuba.